Olá desenvolvedores, aqui quem fala é o Gunter e hoje nesse vídeo vamos aprender a como criar sombras contornando uma imagem PNG. Com o nosso Visual Studio Code aberto, vamos estar abrindo uma pasta do nosso projeto. Vou estar criando essa pasta aqui na área de trabalho. Vou chamar de Drop Shadow, nome da minha pasta, e vou selecionar ela para ser a pasta do projeto. Aqui dentro vamos criar o arquivo de HTML e o arquivo de CSS. Na estrutura do HTML, vamos usar o atalho Shift exclamação Enter para criar o esqueleto HTML. Vamos adicionar um título. E vamos criar aqui duas imagens que vão servir como exemplos no nosso vídeo. A tag para colocar a imagem dentro de um projeto HTML e IMG. Se você perceber, ela tem duas propriedades internas dela, que é source, a fonte onde está essa imagem localizada, e esse out, que significa qual o texto alternativo para referenciar essa imagem caso ela não seja carregada. Então há necessidade aqui nessa primeira parte da gente adicionar uma imagem que a gente vai estar trabalhando em nosso exemplo. Eu já fiz o download de uma imagem, que eu vou pegar aqui na área de trabalho, essa imagem, e vou Ctrl X, recortar ela e vou colar dentro da minha pasta. Eu vou arrastar ela para recortar, melhor recortar. Bom, voltando aqui e colar dentro dela aqui. Pronto, aqui a gente tem uma imagem. Esse é o Satoru Gojo do desenho do anime Kaisen Jujutsu. Ela é uma imagem PNG, como você pode ver, tem um fundo transparente. É com essa imagem que a gente vai trabalhar. Para localizar essa imagem na raiz, basicamente aqui dentro dessas aspas duplas, eu vou clicar em Ctrl espaço e selecionar a imagem. Vou colocar o nome da imagem. E vou criar uma classe para que eu possa estar manipulando no CSS. Então, a classe que eu vou criar vai ser img1. Vou fazer agora o link com o arquivo de CSS. Então, para conectar, basicamente escreve link, seleciona CSS, pronto. Aqui já está conectado com o nome do nosso arquivo de CSS. E vou duplicar essa imagem, apertando Shift Alt para baixo, seta para baixo, com o nome de uma segunda classe, que vai ser img2. Pronto, perfeito. Agora a gente já pode dar uma olhada lá se a imagem foi carregada ou não no nosso browser. Pronto, a imagem foi carregada perfeitamente como esperado. Deixa eu fechar essa outra aba, deixar só uma. Voltando aqui para o nosso Visual Studio Code, vamos agora trabalhar na estilização dessa imagem para entender o comportamento dessas duas propriedades que vamos trabalhar hoje. Para iniciar a nossa estilização, eu vou estar dimensionando essa imagem, como elas estão lado a lado, são elementos em linha. Eu vou fazer com que esses elementos se afastem um pouco, criando uma margem de afastamento entre os elementos, e vou criar também uma largura, trabalhando com unidade relativa em porcentagem. Então, eu vou utilizar o seletor de imagem, que é img, não estou pegando a classe ainda, e vou colocar como largura, width, 40% nessa imagem. E como margem para ambas, eu vou colocar 70 pixels. Pronto, vamos dar uma olhadinha como ficou lá. Perceba, a margem já deu um afastamento em relação à lateral esquerda, superior, inferior e direita, para ambas as imagens que estão sendo afetadas por essa estilização. Voltando aqui para o nosso CSS, agora eu vou definir a primeira classe, que seria a primeira imagem da esquerda, .img1, vou chamar ela, e vou trabalhar com a propriedade sombra, que seria o Box Shadow. Quando a gente trabalha com sombra, basicamente existem algumas propriedades aqui dentro que a gente tem que preencher para que ela funcione adequadamente. A primeira propriedade que você tem que pensar é como que eu posso trabalhar com o comprimento dessa sombra no eixo X, ou seja, na horizontal. Eu vou deixar com sombra 0 no eixo X, não quero que tenha sombra. Eu vou colocar 0 também na segunda propriedade, que é pixel, que eu estou dizendo que no eixo Y, que é essa segunda propriedade, eu não quero que a sombra nem suba nem desça, ela fique ali na sua posição inicial, e no X também nem que vai para a direita nem que para a esquerda a sombra. E a terceira propriedade dentro do Box Shadow é a propriedade Blue Radius. O que seria isso, né? Seria o raio de desfoque da sombra. Quanto maior o valor, mais difusa será a sombra. Eu não vou estar trabalhando com o Blue Radius agora, eu só vou trabalhar agora com o Spread Radius, que seria a quarta, vou botar um 0 só para vocês verem o resultado, e vou trabalhar com a quarta propriedade do Box Shadow, que seria o quanto esse raio se expande, o raio de sombra se expande, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10px, só para vocês visualizarem. E a última propriedade da caixa de sombra seria a propriedade cor. Então eu vou colocar uma cor Golden Rod, essa aqui, para a gente ver como ficou nossa imagem, tá bom? Vamos olhar lá a primeira imagem. Aqui. Como vocês podem ver, eu só fiz trabalhar com a imagem em seu contorno da caixa, atendendo apenas a este spread, ou seja, essa expansão da sombra aqui, que ela tá
com uma expansão pequena de 2 pixels. Né? Agora, como vocês puderam perceber, é uma imagem PNG, porém o comportamento dela mostra como se fosse uma caixa. Ela não contorna a imagem à sombra como deveria, ou como a gente esperava que ela fizesse, né? Contornando o desenho. Para que isso ocorra, nessa imagem ao lado, eu vou estar utilizando uma outra propriedade. Vou copiar essa classe, só vou mudar o nome. Chama Image Tool. Em vez de usar Box Shadow, aqui eu vou trabalhar com uma outra forma. Até vou fazer assim, Filter. E aqui dentro de Filter, aí sim você pode estar utilizando o Drop Shadow. Perceba que é como se ele estivesse criando para você uma função que espera um parâmetro, né? Você vai copiar essas propriedades aqui. Só que eu vou ter que informar que nesse caso do Drop Shadow, ele não trabalha com o Spread. Ou seja, o raio de expansão da sombra ele não trabalha. Aí você pode perguntar, professor, o que é isso, raio de expansão? Eu vou estar simulando aqui com os atributos de cada um do Box Shadow para mostrar como é que ele funciona na imagem. Então para isso eu vou comentar primeiro essa vai trabalhar com eixo X, eixo Y e o Blue. Então eu só vou deixar dessa forma, por enquanto. Então não vai apresentar sombra, por enquanto. E aí a gente vai olhar o que acontece nesse caso aqui. Bom, se eu zerar tudo aqui, mesmo tendo uma cor, você percebe que some a cor da sombra ao redor da imagem, como estava antes. Se eu adicionar aqui 20 px, ou seja, 20 pixels, você percebe que a sombra ela se deslocou do eixo X, saindo do ponto 0, 20 pixels para sua direita. Então ela ocupou esse espaço. Se eu zerar o eixo X e trabalhar com o eixo Y, você percebe que a sombra ela apresenta no eixo Y o seu posicionamento. Aqui no Blue, é interessante a gente utilizar, por exemplo, eu vou utilizar 20 px. O que você percebe? O raio de desfoque, consegue perceber? Da sombra, como ela ficou clarinha? Isso é interessante, né? É o que a gente vai fazer aqui no contorno da outra imagem. E se eu quiser, por exemplo, colocar 0 de desfoque e colocar 10 de spread, ele vai gerar aquele mesmo comportamento que eu tinha mostrado anterior. Como aqui a gente não vai trabalhar com spread no Drop Shadow, então eu vou estar tirando essa última propriedade aqui, não há necessidade de deixar, só vou deixar trabalhando com Blue mesmo. Vou colocar 12, que acho que é legal. E aqui também eu vou colocar 12, para ficar igual. Pronto. Dessa forma, a gente consegue já visualizar o nosso projeto concluído e com suas diferenças. Vamos dar uma olhada? E esse é o nosso resultado. Vídeo curto, poucas linhas de código, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. E aguardo ver vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!